O século VI ostentava muitos eventos, pessoas e contribuições históricas excepcionais. A exceção, no entanto, foi um ano particularmente sobrecarregado com um nível de tragédias, pragas, fome, conflitos e desastres naturais que a maioria dos historiadores diz ter superado qualquer outro momento da história. 536 d.C. Este foi o pior ano da era medieval e de todos os tempos. E vou te contar os relatos do ano 536, o pior ano para se viver. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. O historiador bizantino Procópio serviu como conselheiro militar de Belisário, um dos generais mais ilustres do Império Bizantino. Procópio acompanhou Belisário em suas campanhas na Pérsia durante a década de 520 e novamente na Sicília em 536. Ele escreveu sobre um presságio que ocorreu naquele ano, pois o sol deu sua luz sem brilho, como a lua, durante todo este ano, e parecia muito com o sol em eclipse, pois os raios que ele emitia não eram claros nem como está acostumado a emitir. E desde o momento em que isso aconteceu, os homens não estavam livres da guerra, nem da peste, nem de qualquer outra coisa que levasse à morte. Procópio não foi a única fonte a mencionar a escuridão de 536. Miguel o Sírio, um escriba bizantino, também escreveu sobre o ocorrido. O sol ficou eclipsado por 18 meses. Durante 3 horas da manhã, daria luz, mas uma luz que não parecia nem dia nem noite. Outras fontes de todo o Mediterrâneo mencionaram uma nuvem ou véu de poeira que escureceu a terra por um ano por volta de 536. Quando os especialistas analisaram a época, descobriram evidências de uma enorme erupção vulcânica que possivelmente depositou cinzas em todo o planeta. O nevoeiro provou ser desastroso para o povo da Europa. O efeito da escuridão prolongada na agricultura em 536 e nos anos seguintes provou ser devastador. Sem o sol, as plantações não cresciam. A temperatura da Terra caiu entre 1,6 graus e 2,5 graus Celsius, e as civilizações ao redor do mundo lutaram para produzir comida suficiente para sobreviver. Miguel o Sírio descreveu a paisagem. Durante aquele ano, os frutos não atingiram o ponto de maturidade. E toda a terra tornou-se como se transformada em algo meio vivo, ou como alguém que sofre de uma longa doença. A escassez de colheitas estendeu-se da Irlanda através da Europa continental, através da Ásia até a China logo após a erupção vulcânica, em 536. O evento provocou temperaturas mais baixas que duraram décadas. A persistente nuvem de poeira não foi o único problema que fez de 536 um ano tão ruim. Procópio mencionou uma pestilência que seguiu a escuridão de 536, e Miguel o Sírio escreveu sobre a ruína que percorria o Império Bizantino. Seguiu-se uma praga sem precedentes que começou em Constantinopla, onde no primeiro dia 5.000 pessoas pereceram. No dia seguinte, 10.000 pessoas. No terceiro, 15.000. No quarto dia, 18.000. Eles contaram até 300.000 pessoas e então pararam de contar. Ninguém ficou imune, pois primeiro atacou a classe pobre da população, depois os mercadores e a nobreza, incluindo o Palácio Imperial. A presença da praga em Constantinopla significava que a cidade começou a cheirar mal e assim eles foram jogados no mar, mas os corpos continuaram ressurgindo. As coisas ficaram ainda piores em outras partes do império.
A praga se espalhou para o Egito, onde uma cidade foi exterminada. Apenas 7 homens e um menino permaneceram vivos lá. O que veio a ser chamado de Praga de Justiniano matou milhões de pessoas no Império Bizantino entre o início dos anos 540 e meados do século VIII. Por volta de 536, o clima na China sofreu algumas mudanças bizarras. Uma crônica chinesa do século VI relatou uma substância amarelada semelhante a cinzas caindo do céu. A composição exata do material permanece incerta, mas os relatos o descrevem como sujeira ou poeira que poderiam ser recolhidas em punhados. A substância apareceu 3 vezes durante o final dos anos 530. No ano seguinte, as crônicas chinesas indicavam neve durante os meses de verão. As crônicas das dinastias do sul relataram geadas no meio do verão, com neve em agosto, o que arruinou as colheitas em Qinzhou e outras províncias. O resultado foi uma fome generalizada que durou cerca de 2 anos e resultou na perda de grande parte da população. Erupções vulcânicas na Islândia em 540 e 547 contribuíram para a escuridão geral da época. As 3 erupções juntas levaram ao que os estudiosos chamam de Idade do Gelo da Antiguidade Tardia. Esta pequena Idade do Gelo esfriou o planeta por pelo menos uma década. O resultado foi o fracasso das colheitas e a fome, o que levou a populações doentes cada vez mais suscetíveis a doenças. Alguns estudiosos apontam que um vulcão em El Salvador, entre 535 e 536, deu início à pequena Idade do Gelo. Perto de San Salvador, o vulcão Ilopango também entrou em erupção em meados do século VI. A erupção coincidiu com o período hiatus do Império Maia, durante o qual a população e a atividade de construção declinaram. Estes foram os relatos históricos do pior ano para se viver. Chamar a Era Medieval de Idade das Trevas é exagerado para o período em geral, mas viver na Europa medieval era tudo menos fácil, principalmente com os desafios do ano 536. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário. Nos vemos na próxima história.